Olá, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, a graça e a paz do nosso Salvador. Para a nossa meditação neste dia, desejo ler o Evangelho de João, capítulo 12, versos 20 ao 22. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaída da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. Alguns gregos se aproximaram de Filipe e disseram-lhe: queremos ver Jesus. Também Herodes Antipas queria ver Jesus, ou seja, por curiosidade, achando que ele ia fazer qualquer milagre extraordinário na sua presença. Esse Herodes Antipas era governador da Galileia, região onde Jesus atuava. Vamos ler Lucas e você verá isso. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas e estava em dúvida, porque dizia alguns que João ressuscitara dentre os mortos e outros que Elias tinha aparecido e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: João, eu degolei. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Lucas 9, do 7 ao 9. O desejo de ver Jesus Cristo ecoa no coração de muitos que procuram se aproximar de Deus. No meu período de consagração que eu faço, eu também pedi a Deus que queria ver Jesus. E no dia 18 do mês passado, ou seja, de julho, queridos, eu vi Jesus. Ele estava com veste talares, com branco extraordinariamente branco, e reluzia a sua veste. Pena que eu vi Jesus assim de lado, do lado esquerdo, com a barba bem feita, o cabelo nos seus ombros, irradiava ali um brilho no seu rosto. O que me impressionou muito foi de ver como as pessoas estavam tão próximas de Jesus. Ele estava ali comprimido, ou seja, as pessoas que estavam procurando uma cura estavam assim a cerca de 40, 50 centímetros de distância de Jesus. O mestre me concedeu o privilégio de ter uma visão, de ver a cena de multidão ali na presença do Salvador Jesus Cristo. Pena, querido, que foi um sonho assim muito rápido. Queria ter passado mais tempo na presença de Jesus. Glorifico a Deus por ter me dado esse privilégio extraordinário. Depois de muitos anos orando, nos meus 70 anos de idade, o Senhor me deu este prazer glorioso. E diz a Bíblia que os gregos, portanto, gentios, queriam ver Jesus. E o pedido deles demonstra a sede do conhecimento e a busca por uma experiência pessoal com o Salvador. Jesus ouviu o pedido, respondeu com a parábola do grão
de trigo, que fala sobre a importância da morte e ressurreição para a vida eterna. Quem eram esses gregos a respeito dos quais fala o texto sagrado? Os gentios que se convertiam ao judaísmo e aceitavam a circuncisão era chamado de prosélitos. Em João 7,35, nós vimos, os judeus dispersos são chamados pejorativamente de gregos. Entretanto, o contexto deixa claro que se trata de prosélitos, ou seja, gregos mesmo. Cristo não foi pessoalmente a todas as nações da terra, mas os seus discípulos foram e outros irão para mostrar, para apresentar Jesus e conduzirão esses povos a Cristo. Filipe foi um instrumento usado por Deus para levar gregos a Cristo. É claro que naquela época, queridos, os países mais próximos de Israel sabiam dos milagres que Jesus operava. Então, havia em Jesus um fascínio que atraía pessoas dos mais variados níveis sociais que iam em busca da verdade e do conforto para o seu espírito. O texto em consideração que eu li, menciona que eles estavam entre os que foram a Jerusalém para adorar no dia da festa. Portanto, o verbo adorar, do grego proskineo, como o verbo ve'aral, são usados no 4 evangelho como forte teor religioso. Em João 3,3, o verbo ver é aplicado no sentido de experimentar, de participar. Então, o pedido que os gregos fizeram a Jesus corresponde ao convite feito por um dos discípulos que falou a Natanael: vem e vê. Lá João 1,46, os gregos, porém, não têm que ser convidados, mas eles mesmos demonstram o desejo de aproximar-se de Jesus Cristo. Procuram conhecê-lo, ter experiência pessoal. Para eles não era apenas um ato social, não queria apenas uma entrevista com Jesus, mas essencialmente um encontro espiritual que mudaria as suas vidas. O evangelista, queridos, omite o conteúdo da conversa dos gregos com Jesus, afirmando apenas que ele respondeu: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. João 12, 23. O que havia em Jesus que atraiu os gregos? Não queria ver a beleza de Jesus, uma vez que Isaías, o profeta, escreveu: nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isaías 53, 2. O homem a quem os gregos queriam ver não era o Jesus pintados pelos artistas medievais, um frágil ser com traços afeminados, sendo filho de carpinteiro, profissão que exerceu até iniciar o seu ministério público. Jesus, queridos irmãos, estava, portanto, sujeito a realizar trabalhos manuais pesados. Portanto, posso dizer que Jesus era um homem forte, mas não tinha aquela aparência que os quadros pintam. Com a aparência de Jesus, a aparência dele era como de qualquer outro judeu de sua geração. Os gregos ouviram boas, como retrata 10:38, boas notícias, Vamos ver,
porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Creio plenamente que esses gregos encontraram o que foram buscar, curas e certamente, principalmente, a salvação de suas almas em Cristo Jesus. Queridos, temos o privilégio de ver Jesus. Jesus, ao se referir à sua partida para junto do Pai, ele prometeu enviar o Espírito Santo, também conhecido como o Consolador, para ficar conosco para todos sempre. Você pode ver Jesus lendo os Evangelhos, lendo o Novo Testamento, leia a Palavra de Deus e certamente você terá um encontro maravilhoso com o Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos falar com o Pai. Amantíssimo e glorioso Pai, os gregos falaram, queremos ver Jesus. Obrigado porque nós já vimos Jesus, entregamos as nossas vidas ao Salvador do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós cremos, aceitamos o Salvador Jesus Cristo em nossas vidas. Se há alguém neste momento, Senhor, que ainda não fez essa decisão tão importante, a melhor e a maior decisão de sua vida, porque essa decisão vai com certeza levar esta pessoa aos céus, morada eterna com o Salvador Jesus Cristo. Toque nesse coração, portanto, ó Deus. Obrigado por este momento, com a tua bendita palavra. Ela é a verdade. É como diz o salmista, é a toda prova. Glorificamos o Senhor por ter enviado Jesus Cristo para a redenção das nossas vidas. Em nome de quem oramos. Amém. Queridos, um abraço. Deus abençoa ricamente seu lar e até a próxima semana, com a graça de Deus. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só